Aí nós estamos falando de um Dudu que vai agora pro segundo grau e tem lá por seus, sei lá, 14, 13 anos. né? Por ali. Nesse momento, a física, ela já era mais importante ou não? Eu queria ser médico. Que horas que a física marcou, assim, a sua vida? Ó, eu tive um primeiro momento, assim, porque o meu ensino médio, ele não foi o ensino médio regular. Uhum. O pessoal chamava antigamente de científico, Uhum. onde você estuda todas as matérias, né? Uhum. Ele foi técnico. Eu sou técnico em patologia clínica, né? Fez onde? Daltro Santos? Eu? É? No Gissone. Ah, no Gissone mesmo. O meu ensino médio foi lá e lá tinha, né? Técnico em contabilidade. Uhum. Quase que eu fui para informática, Uhum. porque eles tinham acabado de inaugurar aquele prédio central ali da Universidade Castelo Branco, porque você só tinha os 2 prédios de um de cada lado. Aquele central ele foi o mais novo. E quando eles inauguraram aquele prédio ali, chegou uma série de computadores lá exatamente para o curso de técnico em informática. Eu lembro que eu passei um dia inteiro lá jogando, brincando, conhecendo os computadores, mas acabei indo para patologia clínica, porque eu tinha alguns professores do ensino fundamental, né? Bom, da 8ª série, professor Wilton, professor Marquinhos, excelentes professores, e eles eram do lado da biologia. Então, assim, tinha lá a patologia clínica, a função dos professores era carregar os alunos, né, para o curso deles. Né? Então, assim, ele pegou a fama dele lá e eu falei, não, vou fazer patologia clínica porque um dia eu vou querer ser médico. Então, já vou enveredar por um curso, vamos dizer, similar, né? Dentro da área. Dentro Só da um área. parêntese, se você fosse médico hoje, qual seria a especialidade? Muito provavelmente, cara, eu tinha dúvidas entre a cardiologia, ser cardiologista ou pediatra. Né? Pediatra? É. É mesmo? Que legal. Que eu tive um médico que cuidava de mim chamado Dr. Alexandre. É incrível como que algumas memórias não se apagam, né? Eu, molecote, sempre fui um cara assim com muita asma, bronquite, uma porcaria, né? E aí eu tinha um médico lá hoje é SUS, né? Naquela época chamava de INAMPS, né? Não é INAMPS. Lá na 13 de maio, Dr. Alexandre, né? Tratava muito bem, coisa e tal, e eu adorava ele. Molecote, adorava. É aquilo, quando você não tem a figura paterna, né, assim, você acaba por isso a responsabilidade é muito grande, né? Você acaba, dependendo do tipo de pessoa que você é, né? Acaba se entregando com mais facilidade, né? Assim, seus sentimentos, né? Você acredita mais nas pessoas. Você acha que essa falta, de certa forma, te vulnerabilizou nessa área? Sim, sim. E a minha grande sorte, eu vou atribuir a sorte, né? É que eu tive pessoas de boa índole que naquela época onde eu estava mais, né, vamos dizer, aberto às emoções, nunca me constrangeram ou me decepcionaram, né? Não te frustraram, Não né? me Nem frustraram. usaram essa fragilidade contra você mesmo, muito pelo contrário, né? Assim, me adotaram, né? E o Dr. Alexandre era um desses médicos. Então eu pensava em ser pediatra ou cardiologista, né? E aí eu fui fazer o meu ensino médio em patologia clínica. Ali é que eu comecei, ali é que a chave deu uma mudada. Só que eu não tinha muito contato com a física. Eu tinha mais contato, porque a física ela só dava no último ano, na 3ª série, alguma coisa assim. E aí, quando eu comecei a pegar a matéria de matemática com o professor Luiz Carlos, também excepcional, na 3ª série, na 2ª série, aliás, eu gostei tanto da matéria, eu gostava tanto das aulas do cara, que eu falava assim, cara, mas isso é muito top. Aí eu comecei a estudar, comecei a pegar gosto pela coisa. Irmão, eu só tirava 10 em matemática. É mesmo? 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. Era só assim. Foi do segundo bimestre, acho que da 2ª série, em diante. Eu comecei a só tirar 10, 10, 10, 10, 10. Tanto que quando eu falei que ia fazer vestibular, aí eu falei, professor Luiz Carlos, já tinha terminado meu ensino médio, eu vou querer fazer o vestibular. O senhor conhece algum livro bacana para eu estudar? Ele me deu a coleção
Se você buscar depois aí, você vai ver. A coleção do Gelson Iese. Cara, tipo, se você consegue fazer os exercícios daquele livro de matemática, daquele livro ali, se você consegue, não é ver como é que faz e faz. Não. Você consegue, você faz facilmente qualquer prova, IME, ITA, o que você quiser que envolva a parte de matemática ali, ele me entregou. Ele falou, vem aqui amanhã que eu vou te emprestar uns livros. Não, não precisa não, o senhor fala com ela. Vem aqui tal dia. Aí, a coleção do Gelson Iese. Quem sabe o que é matemática aí, não é o livro único não, é a coletânea, trigonometria, pá. Ele deixou comigo, cara. Aí eu não sabia a preciosidade que estava ali nas minhas mãos, né? Mas cuidei com muito carinho, estudei aquilo dali. E física, era um professor de física que eu tinha, que eu me aproximei muito dele, um cara muito bom. E assim, a física que ele ensinava para quem ia ser técnico em patologia clínica era aquela física mais ralinha, né? Aquela coisa bem simplesinha, coisa e tal, bababá. Mamão com açúcar. E eu também só tirava 9, 10 também, porque aquilo dali era muito molinho, né? Mas a paixão... mas então, esse foi o primeiro contato com a física. A matemática um pouquinho antes, a física um pouquinho depois. Depois foi no pré-vestibular, porque aí eu digo que eu tive uma época... em que eu parei de estudar, né? Porque eu tinha terminado o ensino médio, aí fui fazer outras coisas. Um dia eu estava sentado vendo televisão, meio choroso, para baixo, assim. Aí minha mãe veio, o que está acontecendo, Eduardo? Não sei o que eu faço. Já fiz patologia clínica. Quando eu fiz o vestibular, assim que eu saí da ensino médio, da escola, fui reprovado com louvor no concurso de medicina, né? Pô, para você ter ideia, eu levei um livro de literatura, velho. Porque também não tinha muita literatura, né? Esse ensino técnico, besteira. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, pô, o que eu te ensinei a vida toda? O que eu te ensinei a vida toda? Pobre, para ter alguma coisa na vida, só de duas formas. Ou você acerta na loteria esportiva, ou você vai estudar. Você não quer estudar? Você quer fazer isso, quer fazer aquilo? Blá, blá, blá. É estudar que é bom. Aí eu bati assim, falei, mãe, me empresta um dinheiro aí. Aí como se eu pegasse 10 mil reais. Fui na loteria esportiva. Jogou. Não acertei nem o número. Falei, cara, o negócio vou ter que estudar, né? Aí, putz, grilo. Eu conto isso até hoje para os meus alunos. Eu falei assim, cara, mãe, então vou fazer o seguinte, vou procurar um... Aí fui procurar um curso, né? Em outubro, procurei um curso em Madureira, um pré-vestibular. Sueiro? Não. Sueiro era mais voltado para militar, né? Pré-militar. Sueiro, Tamandaré. Aí eu fui no acadêmico, que foi o curso que eu acabei entrando. Fui no Baiense, fui no Miguel Couto, esses tops, né? Mas, cara, tudo muito caro. Minha mãe falou, até tanto você consegue. Aí, pô, ainda não tinha ido no acadêmico. O acadêmico tinha sido o último que eu fui. Aí eu falei, porra, tudo triplo, o dobro do que ela colocou como limite. Falei, não vou estudar. Né? Já tinha pensado como é que eu ia resolver a questão da passagem. Mas aí eu vi assim, curso pré-vestibular acadêmico. Bom, uma escadaria. Eu vou lá. Aí fui lá. E como eles estavam começando, quem fizesse a inscrição naquele dia ia pagar, mas rapaz, uma mensalidade muito merreca. Era menos do que ela tinha falado como limite. Aí eu falei assim, ó, todo o dinheiro que eu tenho é esse aqui, para fazer uma pré-inscrição. Depois eu venho, pode ser assim? Pode. Aí fiz a pré-inscrição. Quando começou eu paguei o restante e fiquei pagando bem baixinho. Só que também não tinha dinheiro para passagem. Aí o que eu fiz? Arrumei um jaleco. Não façam isso. Isso não é certo. Mas foi a única forma que eu tive de... Essa é a história. Do Mauá. Um jaleco do Mauá. Esconde de Mauá. Esconde de Mauá. Eu estudei no Mauá. Estudou lá? Estudei. Não é para qualquer um, não. Aquela escola lá foi muito boa. Estudei Esconde de Mauá. E aí eu pegava o 918, ali em Bangu,
Jalecão. Pela frente, parará, no meio do caminho, arrancava o jaleco, botava na mochila e descia lá em Madureira. Ou seja, né? De estação, 2 estações depois, sei lá, 3. Aham. Né? E foi assim. Aí quando os motoristas começaram a perceber essa minha forma de fazer, eu falei, cara, eu tô lascado, porque aí passei... Você não desce em Marechal, não. Hein? Você, não é você que... Pô, que história é essa? Porque antes você descia pela frente do ônibus, hoje você embarca pela frente e desce por trás. Antigamente você entrava por trás e descia pela frente. Aham. Então, e aí eu passei a ter a amizade com um colega e ele, não, faz o seguinte. Aí expliquei, né? Faz o seguinte, vamos comigo. O cara passava em frente à minha casa, ali na Avenida Santa Cruz. Uhum. De carro? De carro. Passei aí de carro com ele. Ir e voltar, ir e voltar. E ali eu tive um outro professor de física muito bom, né? Aliás, eu tive 2 professores de física lá excepcionais. E comecei a me apaixonar um pouco mais pela matéria, mas ainda não tinha esquecido ainda da medicina. Tanto que para o UFRJ eu fiz medicina, concurso para medicina, o ERJ também eu tinha feito para medicina. A UF, eu falei assim, cara, se eu tiver que fazer medicina, ou eu faço na UERJ ou eu faço na UFRJ. Vou fazer o seguinte, na UF eu vou prestar para física, né? Se eu não passar, eu estudo física durante 1 ano na UF, venho mais bem preparado para o vestibular do outro ano. Porque o foco era a medicina. Era medicina, né? E vou arrebentar. Aí não passei para medicina, né? Apesar de eu ter ido bem. Aqui na Rural eu fiquei em 50º depois do último colocado para medicina veterinária, que era uma possibilidade. Mas esses 2 professores, João Shoa, era muito conhecido, Física 1, e um outro professor que eu esqueci o nome, bacaníssimo, né? Ele me falou, eu falei, pô, mas professor ganha mal, coisa e tal. Aí ele me falou assim, cara, eu era engenheiro, hoje eu dou aula. Aí ele me falou alguns números, eu falei, rapaz, dá dinheiro esse negócio aqui, ainda mais em curso pré-vestibular. E aí eu entrei para a faculdade e segui a vida lá na física, entendeu? Foi mais ou menos isso aí.